amigo telespectadores, estamos começando com mais um programa Justiça, Direitos e Obrigações. O tema de hoje é benefícios por incapacidade. E para tratarmos sobre esse assunto, trouxemos aqui hoje o Dr. Marco Antônio, que é advogado, especialista na área previdenciária e trabalhista. Bom, Dr. Marco Antônio, eu já inicio o nosso bate-papo já fazendo o seguinte questionamento. Quais são os benefícios por incapacidade previstos na nossa legislação? Bem, muito bem. Primeiramente, boa tarde. É uma satisfação novamente fazer parte desse programa e ter a possibilidade de tecer alguns comentários de maneira mais simples possível para o cidadão entender que ele buscar os seus direitos não está acima do seu dia a dia. Ele só precisa, claro, se preocupar, tirar um tempo do seu dia e realmente ir atrás. Muito bem, doutor Paulo. Quando se fala em benefícios por incapacidade, o cidadão ele deve primeiro diferenciar. Algumas pessoas recebem, estão encostadas por deficiência. Então, este benefício, só exemplificando, ele é o chamado amparo social ao deficiente. Ele não, apesar dele ser pago pela Previdência, ele não é considerado um benefício previdenciário, porque ele tem uma fonte, ele tem um cofrinho, digamos assim, próprio. Então, existem os benefícios propriamente chamados previdenciários, que são os auxílios-doença, decorrentes de doença que não seja acidentes, e tem os benefícios acidentários, como o próprio nome sugere, a incapacidade surgiu através de um acidente, né? E esses benefícios por incapacidade, eles podem ser, um auxílio-doença, por exemplo, ele pode se transformar, ele pode virar uma chamada aposentadoria por invalidez. Então é interessante o cidadão, primeiro, antes de pensar se ele tem direito a um benefício, ele primeiro precisa se prevenir. Por isso que o nome, voltando a lembrar, já foi falado uma vez, o conceito de previdência social é você, cidadão, se prevenir do risco social. Então, se você não contribui, você não pode exigir da Previdência, que é uma seguradora, mas uma seguradora social, você não pode exigir que a seguradora, que é a Previdência, ou seja, ela cumpra o seu papel de cobrir o seu risco. Ou seja, se você vende balinha, você tem que contribuir para o INSS. Se a senhora é dona de casa, se o senhor está desempregado, mas pode tentar contribuir, ou seja, você tem que ter cobertura para quando acontecer um infortúnio, por exemplo, um acidente doméstico, uma incapacidade na coluna, uma sobrecarga de um peso, foi pegar uma cadeira, um saco de arroz, e mesmo que você não esteja trabalhando de carteira assinada com vínculo, né, ativo, mas você pode contribuir. Então, antes da gente realmente pensar em exigir um benefício por incapacidade, procure a Previdência, se regularize. O senhor, a senhora, como trabalhadora rural, procure o sindicato, se sindicalize, regularize sua situação do lote onde trabalha. Tendo a cobertura, aí quando acontecer, se acontecer o risco social, um acidente no campo, ou então um problema de coluna decorrente da idade, se você tiver esta cobertura, você vai poder entrar no INSS exigindo o auxílio-doença, ou seja, um benefício por incapacidade propriamente dito, e não simplesmente um benefício assistencial, que é mais difícil o governo lhe fornecer esse benefício, porque os critérios eles são mais objetivos do ponto de vista da incapacidade, ou seja, você tem que provar que tem, além de uma carência econômica, é o chamado índice de miserabilidade, tem que estar incapacitado para o trabalho e também de forma contextualizada para os atos da vida independente, ou seja, você não consegue, o cidadão não conseguiria fazer nada sozinho. Ok. Com relação a esse LOAS, né, de forma a especificar a quais as pessoas, né, em que situações, melhor dizendo, a pessoa tem que se encontrar, né, para receber esse benefício, né? Tem a questão de estar incapacitada. Uma criança, por exemplo, pode receber esse benefício? Pode. Veja bem, o benefício assistencial, que é um benefício por incapacidade, ele é conhecido
no jargão jurídico, como um benefício de prestação continuada. Por quê? Porque o cidadão que está incapacitado provou que tem aquela deficiência, e aquela deficiência o incapacita, aquela deficiência, o benefício está sendo pago porque ele está provando ainda que esta incapacidade, essa deficiência ainda o incapacita. É interessante, João Paulo, essa pergunta, por quê? Porque o benefício assistencial, ele não foi pensado para o cidadão receber o resto da vida. Claro, existem exceções que o cidadão não consegue condições de sair daquela necessidade de receber o benefício. Então, respondendo à pergunta, a criança ela tem direito a este benefício assistencial se o grupo familiar, ou seja, o pai e a mãe, não tiver condições de prover a subsistência desta criança e não tiver condições de dar uma educação melhor, de comprar medicação, de levar esta criança para um centro médico para fazer fisioterapia. Então, ele tem direito a este benefício. Esse benefício foi pensado para quê? Para que esta criança se afaste da condição de miserabilidade. Não precisa nele ter alguma deficiência? Não, precisa. Ter. A criança ter. Claro. Deficiência precisa ter. Então, vamos a um dos conceitos básicos de deficiência. A deficiência, ela é o quê? A sobrecarga que você tem para fazer uma mesma coisa que um cidadão tem. Então, se uma criança, ela nasceu, por exemplo, existe muito comum uma doença que ela não é detectável visualmente, é o chamado anemia falciforme. O que é isso? É um problema de saúde que ataca as mitocôndrias, que são as células que levam oxigênio para o coração, oxigenar, né? Então, você vê, existem crianças que elas ficam mais cansadas do que as outras. Então, quando você vê uma criança muito quietinha, poxa, tem alguma coisa errada, porque a criança tem energia. Então, essa anemia falciforme, ou seja, as mitocôndrias, elas têm forma de foice, então ela não leva a quantidade de oxigênio suficiente para o sangue. Então, a criança, se você comparar ela em relação a outra vai brincar, não vai cansar, mas a outra criança vai, a que tem anemia falciforme. Então, se a escola pode detectar isso, os pais podem desconfiar, fazer um exame de sangue, detectado essa anemia falciforme, é uma deficiência. Então, de posse de um laudo médico, de um médico especialista, essa criança vai ser feita uma perícia médica no INSS e também uma perícia socioeconômica. Porque o benefício assistencial, o LOAS, nesse caso, o amparo social deficiente, ele exige duas perícias. A perícia médica nas dependências do INSS, geralmente, e uma perícia socioeconômica, que um assistente social nomeado pelo INSS vai até o domicílio, informado pelo requerente, pela mãe, pelo pai do requerente, e verificar se aquela criança, se aquele grupo social realmente, ele se encontra em condições de miserabilidade. Um dos conceitos seria, um dos pré-requisitos seria a renda que entra na família ser abaixo de 1/4 do salário mínimo. Entendeu? Então, respondendo à pergunta, a criança que tem uma certa deficiência, quer seja no braço, quer seja numa perna, quer seja esse caso específico da anemia falciforme, ou seja, esse benefício ele foi pensado pelo governo para ajudar a família a minimizar, a diminuir os agravantes dessa deficiência para o cidadão. Essa perícia socioeconômica, né? O doutor comentou que um dos critérios é o de 1/4 do salário mínimo. Né? Mas o senhor, como tem experiência na área, já deve estar diante de situações em que essa regra ela pode gerar injustiças. Né? A jurisprudência, ela tem um outro entendimento ou esse critério é adotado de forma pacífica, massificada pelos tribunais? Muito bem, doutor. Na realidade, não existe jurisprudência pacífica nesse sentido. Não existe jurisprudência a favor e contra. Porque o critério mesmo, quando o cidadão já procura a justiça, né, ele teve o direito dele lesionado. Então ele quer o quê? Ele quer uma visão, ele quer uma ajuda constitucional, ele quer uma ajuda justa, digamos assim. Então, na realidade, mesmo em alguns casos em que o critério de
de renda per capita extrapola, nesse caso, juridicamente falando, é viável esses pedidos. Né? Por quê? Porque existe jurisprudência que vê o contexto da situação. Aquela renda que entra da família, ela é uma renda variável, e se entra uma renda mesmo que fixa, a quantidade de remédios que a criança, que o adolescente, ele vai tomar, os cuidados, vai ter o quê? Uma sobrecarga nesta renda. Então, respondendo a pergunta, hoje nós temos, não existe uma jurisprudência pacífica nesse sentido, nem concedendo, nem negando. Né? Mas juridicamente é possível sim reverter esse quadro. Ok. Esse benefício, ainda nesse benefício assistencial, ele recebe 13º, paga 13º, é possível fazer empréstimo nesse tipo de benefício? Muito bem, é uma dúvida muito comum, na realidade. Um dos critérios, quando nós perguntamos, sem olhar documento nenhum de um cidadão, se ele é impostado, se ele é aposentado por invalidez ou impostado por deficiência, é o fato dele não receber 13º. O benefício assistencial deficiente não gera 13º no final do ano, não tem direito a fazer empréstimo consignado com as taxas de juros reduzidas. Faz empréstimo? Faz, mas com taxas de mercado. Né? E que são taxas assim, 3, 4 vezes maior do que o aposentado e pensionista poderia fazer. E outro fato, quando o beneficiário ele falece, ele não gera direito à pensão. Por quê? Porque não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, apesar de ser pago pela Previdência. Então não gera direito para os dependentes. Ok, perfeito. Bom, e com relação ao auxílio-doença, quais são os principais requisitos, né, para a concessão desse benefício do auxílio-doença? Né? Aí, o senhor comentou que tem o acidentário também, né? Vamos tratar dos dois aí, primeiro de um, primeiro de outro. Quais os requisitos necessários para se conceder o auxílio-doença? Tá, muito bem. Em relação a benefício previdenciário, os benefícios por incapacidade, os auxílios-doença, os auxílios-doença acidentários, os auxílios-doença suplementares, que são indenizatórios, e a própria aposentadoria por invalidez, o que é que nós devemos, a priori, considerar? Primeiramente, é que tem que haver cobertura previdenciária, tem que haver o reconhecimento do trabalhador. Antes dele necessitar da Previdência, ele precisa antes se apresentar. Se ele for lavrador, ele faz a inscrição anteriormente, ele se apresenta para o INSS, ele se regulariza no sindicato rural, ou seja, como segurado especial, ele não é obrigado a recolher diretamente para a Previdência, mas ele é preciso, através de documentos de fé pública contemporâneos, ou seja, na época que eles são surgidos os documentos, eles precisam ter lá a profissão como lavrador. Declaração do sindicato. Então o lavrador, a lavradora, precisa o quê? Se regularizar, inscrever, se apresentar como lavrador, antes de precisar um benefício por incapacidade. E as outras categorias? O contribuinte individual, o contribuinte facultativo, ou seja, os contribuintes obrigatórios do sistema, os facultativos que são estudantes, donas de casa. Voltando ao exemplo, se o cidadão ele tem uma banquinha vende balinha, vende bombonzinho, vende algum, ele pode se inscrever. E hoje tem diversas categorias. Existe o contribuinte facultativo, como o próprio nome sugere, é facultado o dever de pagar. O contribuinte individual não, é obrigatório, é compulsório o pagamento. Né? E existem critérios hoje que foram criados pelo governo para facilitar essa inclusão previdenciária. O que falta no Brasil é essa inclusão. A inclusão de informação do cidadão dos seus direitos e de posse desse posicionamento, realmente se incluir no sistema de direitos e deveres. Né? Então, o que acontece? Existe o plano simplificado de previdência, hoje o cidadão ele pode pagar, em vez de 20% do salário, se ele optar por receber só um salário mínimo, pode pagar 11%. 11% de R$ 678, vai dar em torno de R$ 74, R$ 75 arredondando. Né? Existe também o empreendedor individual. Né? Foi uma ótima saída para o governo para incluir este autônomo, este vendedor de balinha, o vendedor de picolé, o vendedor de churros. Ou seja, ele vai pagar um valor abaixo de 11% do salário mínimo, vai ter CNPJ, vai poder negociar, ter capital de giro em banco, ou seja, você vai ter uma empresa e ainda direito a todos os benefícios previdenciários. Entendeu? Ou seja,
existe um leque de opções hoje para o cidadão se apresentar para a Previdência, contribuir para aí sim, caso sofra uma incapacidade por doença ou um acidente, ele possa bater as portas da Previdência e exigir que lhe seja reconhecido o direito. Então, resumindo, os benefícios por incapacidade previdenciários, eles precisam, antes da entrada no INSS, do cidadão ter essa noção. O que eu vou exigir se eu não me regularizei antes? Bom, amigos telespectadores, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com mais benefícios por incapacidade. Não saiam daí, já voltamos.